nesta noite. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja aplaude o Senhor. Com mais alegria, igreja. Aleluia. Aplaude o Senhor para a vida do nosso pastor. Louvando e exaltando seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Mais uma noite na presença do nosso Deus. A nossa vida cristã, ela é mantida, né, irmãos? A fé sem obras é morta, é ou não é? Então nós estamos aqui porque nós estamos colocando a nossa fé em prática no Senhor nosso Deus. Amém? A Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Antes de nós lermos a palavra, nós vamos fazer um momento de oração com a igreja. Fique de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Fique de pé comigo nesta hora. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Ele, né, irmãos? Precisamos orar. Enquanto nós estamos orando, Deus ele vai trabalhando em nossa vida. Amém? Pergunte o coração, pergunte o coração. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Isso. Liga o seu pensamento no trono da glória. O Senhor Jesus está aqui neste lugar. Oh, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos rendemos a Ti nessa noite, meu Deus, em oração. Nós clamamos a Ti, meu Deus, pela Tua misericórdia. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fragilidades. Nós clamamos ao Pai, o Senhor, nessa noite, meu Deus, pela Tua graça poderosa, Senhor. Sim, meu Deus, toma a direção de tudo aqui, Pai, nessa noite. Eu oro apresentando cada filho, cada filha que saiu da Tua casa e veio aqui, Senhor, veio Te buscar, veio Te adorar, veio glorificar o Teu santo nome, Senhor. Meu Deus, trabalha da melhor maneira possível em cada vida, meu Pai. Sim, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu creio, Senhor, eu creio, meu Deus, que o Senhor está em nosso meio nessa noite, meu Pai. Saímos da nossa casa, não porque nós não tínhamos nada para fazer, mas é porque nós viemos aqui, meu Deus, para buscar a Tua face, viemos Te adorar, viemos celebrar o Teu nome. Precisamos orar, precisamos buscar, meu Deus, precisamos clamar pela Tua misericórdia. Senhor, tenha misericórdia nas nossas vidas, tenha compaixão de nós, meu Pai. Nos ajuda, nos dá graça para prosseguir a nossa caminhada. Ó Deus, Tu sabe da batalha, da guerra espiritual que a cada dia nós passamos aqui, Senhor Jesus. Sim, meu Deus, cada um tem uma prova diferente, cada um passa por uma luta diferente, mas nós sabemos que o Senhor não nos abandona. O Senhor está conosco em todo momento, meu Pai. O Senhor está conosco para nos ajudar e nos fortalecer, meu Deus, para manter a nossa fé diante da Tua gloriosa presença, meu Pai. Meu Deus querido, tome cada irmão aqui, cada irmã em Tuas mãos, concedendo a cura, o livramento, a porta aberta, a vitória, a bênção para o lar, a bênção para a família. Meu Deus, em nome de Jesus, precisamos estar mais perto de Ti a cada dia. Precisamos estar voltados mais e mais para o Senhor, meu Deus. Precisamos estar mais perto, meu Pai, da Tua gloriosa presença. Meu Deus, trabalha da melhor maneira possível, concedendo, meu Pai, os livramentos do Senhor, os livramentos, meu Deus. Concede os livramentos para os Teus filhos. Abençoa a saúde de cada uma, a saúde de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, louvor da Tua gloriosa palavra. Eu creio, meu Deus, eu creio. Tu és aquele, aleluia, que está na direção de tudo. Vai tocando agora na saúde, vai repreender todo mal, vai repreender toda a obra do inimigo, que seja destruída nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai. E o Senhor opera maravilha, em nome de Jesus. Amém? Diga amém, Jesus. Amém. Para o Senhor.
Ele é grande, ele é bonito. Deus está em ti lugar. Glória a Deus. Aleluia. Pega a sua Bíblia aí, amados, para que nós possamos ler a palavra do nosso Deus. Abre sua Bíblia no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Vai glorificando, vai exaltando o nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso 7. Apocalipse 3, 7. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Te adoramos nessa noite, Deus. Exaltamos o teu nome. Graças a Deus. Sexta-feira estaremos aqui novamente. Mais uma noite, adorando, celebrando, recebendo de Deus. Amém? Quantos encontraram o texto? Apocalipse 3, verso 7 a seguir. Amém? Nós vamos aqui estar meditando sobre a mensagem à igreja de Filadélfia. Está escrito assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as suas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque tens pouca força. Entretanto, tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Que palavra linda aí, Tiago. Que maravilha. Diz comigo: fala comigo, Deus. Fala comigo, Senhor. Amém. Podem sentar, queridos. Pode deixar a sua Bíblia aberta para nós examinarmos a palavra. Graças a Deus. Amém, amados? Amém. Pois bem, nós temos aqui Apocalipse 3, 7, mensagem à igreja de Filadélfia. Qual é o nome da igreja? Ou melhor, vou corrigir aqui, né? Não é que o nome da igreja é Filadélfia. Filadélfia é a cidade. Amém? Então, é a carta de Jesus Cristo à igreja que está em Filadélfia. Amém? Quem entendeu aí? Amém? Então, é a igreja que está em Filadélfia. Amém, queridos? Então, irmãos, aqui é uma das cartas que o Senhor Jesus ele pede para que João escreve a Ásia Menor, né? Ásia naquele falando em termos geográficos, ali está a Ásia Menor e essas respectivas cidades. Amém, queridos? E o Senhor ordena a João que escreve, tá? Que escreve 7 cartas aos seus respectivos pastores. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor, nosso Deus. Abre no capítulo 1, capítulo de Apocalipse. Só para ver o nome dessas igrejas: Apocalipse 1, verso 11. Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Aí está o nome dessas igrejas da Ásia Menor, ou seja, o nome da cidade onde foi escritas cartas para ser entregue ali na igreja local. Amém? Versículo 11 diz assim: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, a primeira, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, que é a sexta, e Laodiceia. São 7 igrejas. Vamos ler de novo? Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Irmãos, no texto lido aqui nessa noite, nós vamos estar assim, meditando no que o Senhor pediu para que João escrevesse para a igreja daquela localidade da cidade de Filadélfia. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Vamos lá comigo? Amor fraternal. Então, qual o significado de Filadélfia? Amor fraternal. Amados, cada uma dessa igreja, o Senhor exorta, o Senhor corrige, o Senhor chama a atenção. Mas a igreja de Filadélfia, ela é considerada, e na escatologia bíblica, ela é o tipo da igreja que vai ser arrebatada e que não vai ficar para a grande tribulação. Está com a Bíblia aberta? Abre aí no versículo 10, Apocalipse 3, 10. Abre aí no versículo 10 de Apocalipse 3, verso 10 do capítulo 3. Verso 10, Apocalipse 3, 10. Diz assim: porque guardaste a minha palavra, né? Ou como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar ou para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém? Então, aqui, queridos, esse versículo 10 aqui é o Senhor fazendo uma promessa tão maravilhosa, irmãos, para a sua igreja. Não simplesmente uma palavra voltada para aquela igreja local de Filadélfia, mas aqui com a palavra de Deus, ela é revelação. O versículo 1 do capítulo 1, a palavra vai dizer, revelação de Jesus Cristo. É o Senhor revelando a palavra profética, escatológica para a sua igreja, e especialmente aqui, querido, para o nosso tempo, porque aqui é uma promessa de livramento para a igreja de Cristo Jesus. Que promessa de livramento? Que eu, que você, que nós não vamos passar pela grande tribulação. Amém? Fora de novo, essa vida está dando glória a Deus aí, mais forte aí, né? Que uma palavra tão poderosa dessa, tão de livramento dessa, Deus falando com você, e você não reagir, querido. É que é um pecado isso. A Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele vai nos livrar da grande tribulação. É o momento que Deus me chama de adorar o Senhor, porque o Senhor nos dará o escape. Amém, irmãos? Aleluia. Se for para o anticristo manifestar hoje, conforme diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, irmãos, como arrebatamento, ele é rápido. Daí vem a palavra arrebatamento, que é tirado com força, no significado. Por isso que a Bíblia diz que é do abrir e fechar de olhos, né? São 7 milésimos de um segundo, rápido demais. Então, se for daqui a 2 minutos, pode ter certeza, irmãos, que o Senhor, Ele vai nos arrebatar, vai tirar a sua igreja dessa terra. Amém, irmãos? Pode ter certeza, irmãos, por mais que estão aí muitos vídeos na internet, muitas coisas que estão por aí, confundindo a mente de muitas pessoas, Jesus jamais vai permitir que a igreja dele vai passar pela grande tribulação. Mas, falando em promessa, o Senhor colocou no meu coração aqui para estar dizendo isso para nós, nos reanimar. Amém? Para que nós possamos perseverar, glorificar o Senhor, exaltar a Ele, porque aqui é uma das promessas para nós. Amém, queridos? É uma promessa para nós. Então, que a carta é enviada ao ano daquela igreja, é como se chegasse alguém aqui e entregasse para mim uma carta escrita, né? E eu ia ocupar o púlpito da igreja, daquela cidade, e eu ia ler para os irmãos, ia ler aquela carta da igreja. Amém, irmãos? Então, assim se fazia. Por exemplo,
está, a primeira carta é para a igreja de Éfeso, por exemplo, né? Aquela igreja ali de Éfeso tem uma experiência muito tremenda através do apóstolo Paulo, por exemplo, tanto Timóteo como Silas, outros irmãos que acompanharam ali o andamento daquela igreja. Aí Paulo vai e escreve uma carta à igreja de Éfeso. Então está aí aos Efésios, que nós lemos aqui, está logo após o livro de Gálatas, tá? Carta de Paulo aos Efésios, uma carta que foi enviada para aquela igreja. Então era assim lida, todo mundo prestava atenção. Igual você na cidade agora aí, ouviu o pastor pregar, ouviu o pastor lendo que a palavra é a mesma coisa. Amigos? É a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o teu espírito, diz a igreja, porque a palavra de Deus ela é imutável, ela não muda. É a mesma palavra. Amém, queridos? Assim como edificou aqueles irmãos ali naquela cidade, assim como a palavra veio para a igreja de Filadélfia também, assim é a palavra de Deus também para os nossos dias. Assim, querido, é Deus falando ao nosso coração. A igreja vai nos exortando, vai nos admoestando, vai nos dando firmeza pela palavra, vai nos dando estrutura, viu, irmãos? Por isso que o Senhor trouxe você aqui nesta noite para te dar mais uma estrutura. Amém? Mantemos a nossa vida espiritual, querido, recebendo o alimento espiritual através da sua palavra. Então o Senhor pede que João escreve aquela carta, ele escreve com o seu punho, pega ali um papinho, uma caneta, uma pena, ou nanquim, aquela tinta, e ele vai ouvindo e escrevendo, ele dobra aquela carta de direitinho e vai levar para o pastor daquela igreja. Entendeu o mistério? Ele vai entregar para o pastor daquela igreja. E quando o pastor abre aquela carta para ler, aí é o que está escrito aqui, ó, ao anjo da igreja em Filadélfia. Ou que está em Filadélfia. Aí agora vai mostrar quem está escrevendo essa carta. Ele é João? Não. Diz assim, ó, estas coisas diz o santo e verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Abre e ninguém fecha. Também fecha e ninguém abre. Isso aqui nos revelando a soberania de quem está escrevendo, de quem está falando. Aqui não é qualquer pessoa que está falando, jogando palavra no ar, pelo contrário, as palavras veio lá do céu, o próprio Deus falando. Amigos? O interessante aqui é que o Senhor, Ele fala que conhece as obras, que tem sondado, porque nessa época aqui, irmãos, houve muita perseguição à igreja, houve muita perseguição aos santos, houve muita perseguição aos irmãos, às irmãs, nessa época, pessoas que estavam sendo martirizados, gente sendo humilhados, irmãos, gente passando por provas, sendo mortos, levados a ser mortos em praças públicas, sabe? Aquela mortandade, aquela perseguição que houve. Mas a Bíblia diz que a igreja de Filadélfia, ainda que ela tinha pouca força, mas eles não negavam o nome do Senhor. Ainda que tinha pouca força, se achava fraco, mas mesmo assim, queridos, eles permaneciam com a fé inabalável. Agora, como que o Senhor gosta, não ama uma igreja dessa, um crente desse, está na prova, está na luta, mas não nega o nome do Senhor. Ele sofre afronta, ele sofre perseguição, escárnios. Eles são vituperados por conta do nome do Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor se agrada disso e faz promessa para essa igreja, irmãos, faz promessa para os irmãos, porque
os irmãos passando pelas dificuldades, pelos levantes, ter a perseguição, que não foi fácil. Quantos que não negaram o nome do Senhor, quando veio na hora do aperto, quando veio na hora da luta, na hora da perseguição, que abandonaram, deixaram de adorar o nome do Senhor? Mas é como o Senhor falou para Elias, Romanos capítulo 11: ainda há os remanescentes, ainda há os crentes que estão na luta, estão na prova, mas que permanecem fiel ao Deus que os chamou. Está na dificuldade, está no problema. É igual nós aqui, irmã Sandra, todo mundo aqui, irmão Tiago, passando por prova, passando por dificuldade, passando por problema, mas nós aqui de pé, diaconisa, na presença de Deus eterno, não vamos negar o nome do Senhor por hipótese alguma. Sabe o que Jesus disse? Que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Mas também aqueles que me confessaram, glória a Deus, amém? Mas aqueles que me confessaram, dão bom testemunho, glorificaram o nome, nem na prova, nem na luta, está se esforçando de mais de pé, me honrando, eu vou também confessar ele diante do meu Pai, dos seus anjos. Irmãos, eu me lembro aqui agora do apóstolo Pedro. Eu fiquei aqui agora do apóstolo Pedro. Por que o apóstolo Pedro, pastor? Porque Pedro, ele passou por duas fases na vida dele. A primeira fase foi que ele negou o nome do Senhor. Sim ou não? Ele negou o Senhor. Ele não traiu, ele negou. E esse lugar mudou. Mas depois do Pentecoste, isso está em Atos 2, a partir do verso 14. Ali Pedro está cheio do Espírito Santo, tá vendo, irmãos? Por isso que o crente tem que estar cheio do Espírito Santo. Clicar em viver uma vida de oração, de busca, porque só assim ele tem força para ser fiel a Deus. Por que muitos estão negando o Senhor? Porque eles estão fracos espiritualmente. O que teve com Pedro? Depois que ele foi cheio do poder, aí agora ele não foi mais aquele Pedro medroso lá atrás, que negou o nome do Senhor, 3 vezes negou o nome do Pai celestial, o nome de Jesus. Negou, irmãos, negou o Senhor. Mas agora aqui, depois que ele foi revestido de poder, Pedro agora vai testemunhar, vai confessar. Veja lá atrás, ele negou o Senhor, mas agora não. E a Bíblia diz que nesse dia de Pentecoste, 9 horas da manhã, foi quase 3.000 almas com a pregação de Pedro. Foi quase 3.000 almas de agonista que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, porque Pedro está confessando o Senhor Jesus. E o Pedro está testemunhando agora, irmãos. Ele está testemunhando. Ele foi uma testemunha viva. Tanto que Pedro foi morto, crucificado, martirizado, uma milha, por não achar digno de morrer igual o mestre na cruz. Pedro falou assim: ó, não sou digno de morrer igual o meu mestre, vira a cruz de cabeça para baixo. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas ele não negou o nome de Jesus. Aleluia. Ele não, irmãos, olha aqui para mim. Aí agora eu fico pensando, irmão, tem pessoa que abandona a sua fé, nega o nome do Senhor por nada. Porque a irmã falou mal da outra, o cara que viu isso, viu aquilo, não sei o quê. Não. Imagine bem, se fosse agora uma vida, essa perseguição na sua vida. Tipo, por nada, por nega o nome do Senhor, abandona a sua fé. Imagine bem, queridos irmãos, agora eu penso aqui, eu começo a raciocinar, como que vai ser a grande tribulação os que ficarem? Se agora é tão fácil seguir o Senhor, né? Ou a maioria vai negar, porque a Bíblia diz que são muitos chamados, assim, e pouco escolhidos. Então, sabe, se muitos estão aí, imagine bem no dia da grande tribulação, o tanto de crente que vai receber a marca da besta. Diga misericórdia. O tanto de crente que vai receber a marca da besta,
vai negar o nome de Jesus. Meus irmãos, mas o Senhor se alegra, se agrada quando vê retidão, que nós lutamos pelo nome do Senhor, permanecemos fiéis a Ele. Ele se alegra, o coração do Pai se alegra em cima, querido, porque o nome dele está sendo glorificado. Amigos? Então, amados irmãos, aqui a Bíblia diz que eles foram fiéis. Também tem outra pessoa aqui que morreu, foi fiel, e a Bíblia chega a falar isso aqui. Abre sua Bíblia aí no capítulo 2, Apocalipse 2, abre capítulo 2, versículo, deixa eu ver se é o versículo 11, capítulo 2, versículo 12, vai dando glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Capítulo 2, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Deus lindo, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo, Glória a Deus. Aleluia. santo, Eu creio, Pai. santo. Glória a É o Deus. Senhor dos exércitos. Ele é santo, 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 santo. Oh, cante comigo. É o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Mais uma vez. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Aqui o versículo 20 do capítulo 2, a Bíblia fala assim: tem porém contra ti que toleres essa mulher Jezabel, e assim mesmo declara profetiza, não somente ensine, mas que ainda de durezas dos meus servos praticaram a prostituição. Porque muitos estavam rendendo-se, que é o espírito maligno que estava atuando, irmãos, naquela localidade. Amém? Amém. Espírito maligno atuando e muitos negando, não sendo fiel a Deus. Irmãos, nós temos que permanecer fiel ao nome do Senhor em qualquer situação. Amém? A Bíblia diz que na época de Elias muitos se curvaram. Por isso que o Senhor fala para Elias, Romanos capítulo 11, que realmente muitos se curvaram mesmo diante de Jezabel, foi pouco. Deixaram de adorar o Senhor e foram adorar a Baal. Mas Elias permaneceu fiel ao Deus de Israel. Amém, irmãos? Elias permaneceu fiel, e a Bíblia chega a dizer que Deus conservou ainda 7.000 profetas que não se curvaram diante de Jezabel, mas que permaneceu. Olha aqui, comendo pão e bebendo água, mas eles foram fiéis. Diga glória a Deus. Eles permaneceram, irmãos, fiéis ao Senhor Deus, não negaram o nome do Senhor. Amém, irmãos? Não negaram o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha aqui o versículo 8, lê comigo. Versículo 8: conheça as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, agora ninguém pode fechar, porque tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso que a igreja de Filadélfia foi considerada uma igreja fiel.
A luta é para todos. Todo mundo passa por prova, passa por dificuldade. Mas o desejo de permanecer fiel é cada um de nós ao nome do Senhor. Irmãos, nunca negue o nome do Senhor por nada. Glória a Deus. Nunca negue o nome do Senhor por nada. Fica sempre fiel ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Permaneça com a sua fé fiel em todos os momentos, sem olhar para o lado, sem olhar para o outro, mas olhando somente para o autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus, amém. Porque nós que somos a igreja do arrebatamento, estamos nos qualificando como a igreja de Filadélfia, que é a igreja fiel. A igreja fiel que não vai passar pela grande tribulação. Então, irmãos, que nós possamos aplicar e viver a palavra do Senhor todo dia da nossa vida, para nós não ficarmos para trás, mas que nós possamos manter a nossa perseverança. Versículo 10: como guardar a palavra da minha perseverança, ou da minha paciência, para a sua perseverança. Por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar, é assim, Apocalipse 24, ou seja, Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. É a perseverança. Tá? Nós já chegamos nesse tempo onde muitos vão voltar atrás. Isso é Bíblia, isso é notório. Muitos estão voltando atrás, estão vivendo, amados irmãos, uma vida como se Jesus não viesse. Diga glória. Como se Jesus não viesse agora, mas essa é a hora. Mateus 24, versículo 3 adiante, Jesus fala sobre os sinais. Irmãos, nós já estamos vendo nossos olhos os sinais. Os sinais que estão também. As guerras, os terremotos. A Venezuela está um caos. A fome, a violência. O mundo está, a natureza está gemendo. Jesus está às portas. O mundo, eu não digo o mundo, porque o mundo já do maligno, não tem essa visão aberta que nós temos, mas a igreja, ela não pode adormecer, ela não pode ficar sem perceber, sem olhar para a figueira, ter os sinais que está acontecendo diante dos nossos próprios olhos. É hora de que a cada dia nós nos aproximarmos mais de Deus. Amém? Cada dia nós nos voltarmos mais para Deus. Ora mais, busca mais, tá? Ter mais um prazer de estar servindo a Deus, de espírito de verdade. A luta vem, a batalha vem. Isso é notório. Não adianta para onde correr, nós vamos passar, é necessário passar. Mas o bom de todas essas coisas é que nós não estamos sozinhos a passar pelas provas, pelas nossas lutas. Amém, irmãos? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: Deus tem se agradado de você, sabia? Sabe que Deus tem se agradado de você? Que você vai ser filho. Irmãos, quantas pessoas estão desistindo? Quantas pessoas estão desviando do caminho? É a multidão de gente, irmãos. Mas nós temos que perseverar, temos que ser firmes e constantes e superabundantes. 1 Coríntios 15, 58. Constantes e superabundantes, firmes, constantes e superabundantes na obra do Senhor. É assim que a Bíblia diz. Tem que ser persistente, continuar batendo na mesma tecla. Não desanime, não. O que tem de gente está desanimando aí, irmãos, desanimando. É muita gente. Então nós temos que estar dentro, queridos irmãos, porque nós somos a igreja de Filadélfia, a igreja do arrebatamento, a igreja que não vai ficar para a grande tribulação. Manter a chama de Deus acesa. Amém? Manter a chama de Deus acesa. Como eu falei domingo, Provérbios
26, versículo 20, colocar a lenha no fogo. E se não colocar a lenha no fogo, o fogo se apaga. Nós temos que manter sempre essa chama de Deus acesa, porque nós somos a igreja de Filadélfia. Amém? Nós somos essa igreja fiel, essa igreja que vai ser arrebatada, que mesmo está na luta, está na prova, mas nós estamos guardando a palavra da paciência. Guardar a palavra da paciência, irmão, é você manter o foco de Deus na sua vida, é manter a sua vida focada no Senhor, tá? É você não desistir, não olhar para um lado para o outro, mas manter a sua fé, perseverar na sua fé, romper com a sua fé, acreditando nas promessas do nosso Deus. Independente se Deus abençoar, amém. Se o Senhor não abençoar, amém, do mesmo jeito, irmão, continuar olhando para Ele, porque nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Precisamos do Senhor para conseguir. Para onde iremos nós? Amém, amados? Então, versículo 10: vou guardar a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Há uma promessa aqui do Senhor guardar a nós, nesse tão terrível dia, né? Eu sei que eu poderia aplicar também, dele guardar você do mal, dele proteger você do laço passageiro, e o vaqueiro do seu lado, tá? Mas o contexto aqui está relacionado a uma proteção tão maravilhosa para conosco, que é a sua igreja, que nós não vamos ver, não vamos participar da grande oração, ver o anticristo, não, porque os pais celestial, ele não é permitido. Amém? Persevera no que diz aprendido, como diz a Bíblia, Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2 fala que nós perseverar, nós ter mais cuidado, diligente com o que nós temos aprendido. Amém. Amém, irmãos? Ter mais cuidado com o que nós temos aprendido, porque há muitas falsas doutrinas, há muitas seitas, está surgindo. Todo dia surge uma seita nova no Brasil, sabe, um ensinamento diferente, sabe? Os teólogos desses últimos tempos, os teólogos liberais, os pastores liberais, que estão pregando o evangelho totalmente contrário do que o Senhor tem nos ensinado. Então nós temos que perseverar, ter cuidado com aquilo que nós temos aprendido. Amém. Hebreus 2, então, guarde a palavra do Senhor no teu coração, então cuida dela, zela do que tu tens aprendido, para você não confundir. Amém, irmãos? Para você não confundir as coisas, tá? Essa semana, uma pessoa mandou uma mensagem para mim, e aí ela, por isso que eu tenho que ter muito cuidado com o que nós ouvimos, vemos ali no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, irmãos, ter muito cuidado. E eu mandei uma mensagem ali para aquela pessoa, falando exatamente sobre isso, para ter muito cuidado, para perseverar no que o pastor dela tem ensinado, porque confundiu a mente dela. Eu mandei uma mensagem lá para ela, que ela mandou uma mensagem do privado, e eu respondi ela falando concernente a nós como igreja, que nós não vamos passar pela grande tribulação. E eu tenho pregado tanto aqui ensinando que a pessoa não absorve nada, não pega nada, você tem que continuar meditando. E ela falou, pastor, afinal de contas, nós vamos passar pela grande tribulação ou não? Eu falei, irmãos, quantas vezes eu tenho ensinado isso lá na igreja? Sabe, quem está no ouvido, segue de outro, quantas vezes? Temos ensinado para os irmãos, que é uma promessa do Senhor, que nós, Apocalipse 3:10, nós não vamos passar pela grande tribulação. Amém. Ah, pastor, mas aqui tem um versículo aqui que fulano falou, que está em Mateus 24, versículo 29 e 30. Irmãos, se você ler Mateus 24, 29 e 30, ali é um texto como que se realmente a igreja está passando pela grande tribulação. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado de examinar essa escritura.
Que você pega um texto, seu contexto, e vira um pretexto. E está seguindo uma heresia muito grande. Então, se você ler Mateus 24, verso 29, 30, 31, você vai falar, que realmente a igreja vai passar pela grande tribulação. Só que não é nada disso o que a palavra está ensinando. O contexto aqui é para Israel, não é para a igreja. O contexto de Mateus 24 é para Israel. A cidade de Israel é o pai de Israel. Né? Os que estão recebendo Jesus como Salvador vai ser salvo, vai ser arrebatado. Mas os que não vão passar, querido, pela grande tribulação. E ali é uma passagem que verdadeiramente Israel vai passar, e aqueles que estiverem, que não foram arrebatados, aí por isso que a Bíblia diz que todo olho verá, naquele dia, que é no final da grande tribulação. Todo olho vai ver Jesus vindo. Aí agora vem Apocalipse 19. Jesus vem com a igreja. Diga glória. Jesus vem com a igreja. No arrebatamento, eu já expliquei, ele virá para a igreja, só a igreja. Aí no final dos 7 anos de tribulação, ele vem com a igreja. Até que eu faço. Amém? Então nós temos que ter mais ter cuidado, guardar o que tem ouvido e segurar. O que tem uma segurança. Não, eu aprendi isso aqui. Amém, irmãos? Eu aprendi isso aqui. E o que eu estou ensinando para vocês, baseado na Bíblia, é que eu aprendi desde criança, que eu participei da escola bíblica dominical, com 5 anos, 6 anos de idade. Eu sempre, toda a minha vida, eu ouvi falar: a igreja não vai ser, ela não vai passar pela grande tribulação. Aí esses teólogos de ontem, que nasceu ontem, fez um curso de teologia ali e tudo, e tal, e traz novas interpretações, novas coisas para confundir a igreja de Cristo Jesus. Então, tome muito cuidado com isso. Amém? Então vamos guardar, porque Apocalipse 3:10, porque guardar-te a palavra da minha perseverança, da minha paciência. Olha aí, guardar a palavra. Amém? Mas o salmista vai para terminar, o salmista fala: escondi a tua palavra. Para quê? Eu não pecar. Você tem que guardar, esconder, zelar da palavra, do que você tem ouvido, que o seu pastor tem te ensinado, para você ficar confuso e aqui se desviar do caminho. Amém? A palavra pecado do original significa errar o alvo, sair do caminho, sair do que tu já aprendido. Não sai, não perde. Amém, amados? Mas, como diz a Bíblia, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém, igreja? Glória, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, verso 10, a parte B. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. O Espírito Santo continue falando em cada coração. As palmas que ouvem ao Senhor. Irmãos, é sempre, fique de pé comigo, vamos terminar, fique de pé. É como sempre eu falo para os irmãos, isso aqui que nós recebemos aqui hoje é algo novo? Hein? É algo novo? Não. Mas eu só não estou lembrando. Amém? Não é algo novo, não, irmãos. Não é algo novo. Viu? Diaboliza. Não é algo novo. Nós sempre temos pregado e batido na mesma tecla. Amém, amados? Mas é só para nós nos lembrar, porque nós somos a Filadélfia desta última hora. Você é a Filadélfia que vai ser arrebatado. Quem quiser ficar para a tribulação, fica aí com de Cristo, o problema dele. Mas eu creio, como dizia o saudoso Pastor Gilberto, eu creio piamente. Amém? Eu creio piamente que a igreja não vai ficar na tribulação. Vamos ser levados a encontrar com o Senhor lá nos ares. Amém, amados? Com glória. Então, irmãos, vamos guardar a palavra da paciência. Amém. Vamos orar agradecendo. Sexta-feira tem mais. Estaremos aqui com os irmãos, prosseguindo e recebendo mais
do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Pai Celestial, eu te agradeço nessa noite pela tua palavra, por essa porção, por essa bênção alcançada, recebida do Senhor, Pai. Que nós possamos cada dia meditar todo dia, dia e noite, noite e dia, meditando sempre na sua palavra e guardando essa palavra em nosso coração, Pai, perseverando nessa palavra, zelando essa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por essa porção, mais uma porção. Isso aqui não é nada novo, não, Senhor, mas é para nos lembrar, é para nós continuar lembrando que o Senhor vem, e nós possamos deixar que as lutas, as batalhas venham nos ofuscar, tirar do foco, tirar nós do caminho, meu Deus, mas nós possamos meditar nela de noite, noite e dia, não desviar para a direita e nem para a esquerda, mas continuar perseverando na tua palavra. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém. Vamos dar mais uma salva de palmas para o nosso Deus bem forte. Dá glória a Deus aí, igreja. Vamos glorificar a Deus pela sua palavra que foi pregada. Não é a palavra do pastor, mas é a palavra de Deus. Amém. Aleluia! É a palavra de Deus para todos nós. Amém. Irmãos, aí como eu sei que eu vou prestar conta um dia diante de Deus, viu, Tiago? Eu vou, como pastor, eu quero chegar lá no céu com a minha consciência limpa, mas Senhor, eu preguei tua palavra. Amém. Eu Glória a sei, eu mostrei o caminho para os irmãos. Amém, queridos? Amém. Vamos sentar a mesa apostólica para você voltar para casa, abençoados. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe a sua vida. Boa noite. Sexta-feira estaremos aqui de novo, mais uma porção de Deus para nós. Deus abençoe.